vamos lá. O tema de hoje, meus irmãos, anote ali, pega uma caneta, pega a sua régua, pega aí o seu material, por favor. Deixa eu separar isso aqui. Pega a sua réguazinha, suas canetas e seu coração aberto. Vamos lá. Nós temos estudado de forma panorâmica, toda a projeção profética daquilo que vai acontecer desde o arrebatamento da igreja até o estabelecimento do reino eterno do Senhor Jesus. Então nós já temos, já é notório para nós este desenho. Esse desenho nunca separe a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, aqui a terra. Por quê? Então nós temos aqui, esse desenho aqui é muito importante, né? A parte GT1, GT2, quer dizer, a 70ª semana vista por Daniel, que é essa aqui, a 70ª semana vista por Daniel. Muito bem. Então nós temos aqui uma coisa muito importante que todos os professores, os alunos que estão estudando conosco devem saber. Quando você estiver falando da graça de Deus, você não fala da graça de Deus como se fosse um pedaço de um queijo. Não. Fale da graça de Deus da seguinte maneira. Deixa eu colocar isso aqui para você. Eu sempre quis dizer isso para vocês, mas não tive oportunidade. Tive vontade de dizer, mas não houve como. Então, faça isso aqui você. Tudo isso aqui é a graça. A graça. A graça, ela é a essência geral, a graça. Então, nós temos, um tempo dessa graça, ela foi revelada. Esse período, que é esse período desde Gênesis 1:1 até o chamado que nós temos de Moisés, nós temos aqui a manifestação dessa graça interna aqui para fora. Entendeu? Então, é como se esse pedaço que está aqui subisse para cá. Entendeu? Sempre houve graça. Sempre houve graça. Ela se manifestou aqui como primícias. Primícia da graça. Então, essa graça que vai de Adão até Moisés. Mas os homens, eles simplesmente rejeitaram essa graça. Essa graça, que é o chamado de primícia. Depois vem o tempo da lei. O tempo da lei que vem sobre a graça. Mas aqui sempre está havendo graça. Vocês estão vendo aqui, ó? Sempre está havendo graça. Porque a base, mesmo no tempo da lei, Deus ainda revelou a graça para algumas pessoas. Mas põe na sua cabeça, sempre houve graça. A graça não é um pedaço que aparece, né? Embora aqui nós tenhamos aqui, depois da lei, a DG, que é a dispensação da graça, porque novamente ela se manifesta, como ela se manifestou aqui, ela se manifesta aqui. Sempre houve graça. Depois nós vamos ter o quê? GT, grande tribulação. Mas sempre vai haver graça. Por quê? Porque os mártires, eles vão ser salvos por causa da graça. A graça de Deus. Depois, então, vem o reino dos 1000 anos sabáticos, que é a revelação visível de toda essa graça, mais uma vez, número 3. E depois desse período, então nós vamos verdadeiramente vivenciar a graça. Entendeu? Então a graça sempre houve a graça. Não coloque a graça como se ela aparecesse ali de qualquer maneira. Isso é muito importante que vocês saibam. Quem está entendendo aí, diga amém. Diga amém. Como é que é o amém? O amém é esse aqui, ó. Quem está entendendo, diga amém, amém. E o glória a Deus que nós inventamos aí, que nós estamos, é o coração. O coração é glória a Deus. Esse amém, 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 amém. Quem está entendendo, diga amém. É a forma de eu me relacionar com vocês. Ok. Muito bem. Isso aqui é importante. Já foi dito, já foi estabelecido, então amém. Sempre houve graça. Ela se revelou, mesmo não sendo no tempo em que ela estava sendo mostrada no mundo superior, no inferior, ela sempre existiu.
Amém? Então vamos lá. Agora olha aqui. Nós aprendemos isso, colocamos o quê? Vamos colocar aqui. Colocar aqui. Arrebatamento. Colocamos aqui. Nós colocamos arrebatamento. O rapto da igreja. Nós colocamos aqui. Colocamos 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Colocamos aqui. Depois nós vamos colocar aqui. Aqui. Vamos colocar o quê? Vamos colocar os 1000 anos sabáticos, que é o reino milenar. Depois vamos colocar aqui. Entre esse e esse, nós vamos colocar aqui a batalha do Armagedon. E aqui nós vamos colocar no final do milênio, finalmente, Gog. Então nós temos aqui a revelação da graça. Lembre-se que sempre houve graça. Mas ela se revela aqui como dispensação da graça. Baseado em quê? No ensinamento do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 2, verso 9 e capítulo 1, verso 10. Nós temos aí as 3 dispensações segundo Paulo. Então agora, tendo essa visão aqui, você pode estar perguntando, por que o pastor faz esse desenho? Para mostrar a visão do Salmo. Por quê? Para você identificar quando estiver lendo, em que parte do projeto essas palavras relacionadas do Salmo, onde elas estão colocadas aqui. Essa é a nossa aula mais importante dessas 24 aulas que eu já dei, dessas 23 aulas que eu já dei passada. Esta é a mais importante aula. Por que é a mais importante? Porque você vai identificar onde o texto está localizado, ou em que parte do projeto escatológico de Deus o texto está estabelecido. É muito importante. Essa aula é uma aula completamente especial. Pare, deixe tudo, coloque atenção, pega a sua Bíblia, pega uma caneta e vamos para os textos. Salmo 1. Passa. Salmo 1. Capítulo 2. Vamos começar. Salmo capítulo 2. Versículo 1. Este salmo é a batalha. É um salmo que nos leva à batalha do Gog e Magog. Aqui, ó. É o salmo que nos leva à batalha do Gog e Magog. Aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1. Por que se rebelam as nações e os povos imaginam vãos projetos? Os reis que governam a terra conspiram, colocam-se de pé, unidos. Os príncipes maquinam entre si contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: cortemos em pedaços os seus laços e lancemos de sobre nós o seu jugo. Versículo 4. Mas aquele que está entronizado nos céus se irá. O Senhor, Jeová, zombará deles. Então falará contra eles com furor, e na sua ira os atemorizará. Eu sou aquele que consagrou Sião. Por que Sião? Coloco Sião na Bíblia. Eu não falo, pastor, tem um erro aqui, é Sião. Não, é porque a palavra é um tissader. É um T com o equivalente a um C cedilha, mas que em hebraico não é um C cedilha, é um tissader. Então, a palavra correta para Sião é Tisião. Por quê? Isso, claro, é a única Bíblia na história do mundo, né? Em toda a história, que colocou corretamente segundo como está escrito no hebraico. Ok, fazendo a transliteração correta. Então, aí o verso 5. Então falará contra eles com seu furor, em sua ira os entronizará. Eu sou aquele que consagrou Sião, o meu rei, em Sião, o meu rei, no meu santo monte. Amém? Então, aí no verso diz assim, que o verso 7, ele é um verso messiânico, você tem que saltar, porque esse é um verso messiânico. Aí você pula para o verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e como tua possessão até os confins da terra. Que é esse já sai do texto, do contexto que nós estávamos. Então, o texto já coloco para vocês. Já digo, vamos marcar. Então, vamos lá. Do capítulo 2, verso 1 ao 6. Aqui, ó, Salmo, capítulo 1,
Perdão. Capítulo 2, do 1 ao 6, está falando dessa batalha. E qual é o texto correlacionado a esse texto? Estou ensinando vocês agora a ler o Salmo, para que vocês tenham um entendimento a respeito do texto que você lê. Quando você lê o texto de Salmo, você diz, meu Deus, o que está falando aqui? Aí, vamos lá para o texto. Vamos para o texto correlacionado para provar isso. Muito bem. É Apocalipse capítulo 20, verso 9. Subiram por toda a largura da terra, cercaram o acampamento dos santos, que aqui, olha aqui o acampamento dos santos, a cidade que está em Jerusalém, tanto a cidade que está em Jerusalém terrena, como a Jerusalém celeste, a T e a celeste, aqui, subiram para guerrear. Tá vendo aqui, Aí está. Capítulo 20, verso 9. Aí o verso 8 diz assim, o verso 7. Quando cumpriram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, que é o abismo, e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 extremos da terra, a fim de ajuntá-las para a guerra. Gog e Magog. E o número dos tais ali reunidos será como a areia do mar. E subiram por toda a largura da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do Deus dos céus e os devorou. Então, o diabo que os seduzia foi lançado no inferno. Voltem para lá para o Salmo, para você ver, então, que é até o versículo 9, que vai do 7 ao 9. Então, temos aqui o texto correlacionado para ele é Apocalipse capítulo 20, versículo 6 até o versículo 9. Então, nós temos aqui uma equação. Salmo 2, 1 a 6 é igual a Apocalipse 20, verso 9. Esse texto também, a partir do verso 7, tem outra. Esse sentimento você tem que ter, né? Eu só passei a ter esse sentimento quando eu também me sentei ao lado dos grandes mestres que eu tive, meus grandes, preciosos mestres que me ensinaram, e eles diziam a mesma coisa que eu vou dizer para você. Você precisa orar e pedir ao Espírito Santo que ele te dê um sentimento profético quando você estude a palavra, que o Espírito da profecia venha sobre a tua vida e ele permaneça contigo nesse dom, para que você tenha a palavra de conhecimento a respeito do texto quando você está lendo. Então isso é muito importante.